Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, verificando como é que está o andamento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. E dessa vez o nosso assunto vai ser a cigarrinha do milho e a presença dos enfezamentos nas lavouras dessa segunda safra. Nós temos acompanhado aqui ao longo da nossa programação diversos produtores das mais diferentes regiões relatando esse aumento na presença das cigarrinhas, enfezamentos, tirando produtividade. E agora a gente vai ver como é que o MAPA, o Ministério da Agricultura, tem acompanhado essa situação, como é que eles estão vendo toda essa movimentação. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Graciane de Castro, ela é coordenadora geral de proteção de plantas do MAPA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Graciane, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada, bom dia a todos. Graciane, a gente tem visto, né, como eu comentei, esse relato de produtores comentando esse aumento de pressão de cigarrinhas, presença de enfezamentos. Como é que vocês aí do MAPA estão acompanhando essa situação nessa segunda safra de 2022? Bom, então, na verdade, a gente está acompanhando desde o início do ano, desde já da primeira safra, né? Nós fizemos uma distribuição de coleta, de amostragem, as equipes estão em campo ainda, algumas, a maior parte já até foi feita essa coleta de amostras, que é feita em duas etapas, né? Tem todo um procedimento para a gente entender e mapear melhor essa ocorrência. Primeiro, a coleta da cigarrinha, né? A presença do vetor, e depois, em seguida, a coleta das folhas, né? Do material de milho com os sintomas dos enfezamentos. A maior parte das amostras já está no nosso laboratório oficial, que fica em Goiânia, e já sendo processado para análise. Então, a gente só vai poder passar uma informação geral do que realmente está acontecendo, se houve aumento ou não, em função, né, comparado com o ano passado, a partir do resultado dessa consolidação dessas informações do laboratório. E aí, Graciane, essas coletas, elas estão sendo realizadas em diversas regiões? É realmente um problema espalhado? Todas as regiões estão sendo encontradas essas situações? Olha, em princípio, no ano passado não eram ainda em todas as regiões, estava mais concentrado no sul, né, do país, mas esse ano a gente sabe sim que já aumentou para o estado do Mato Grosso, já aumentou em Minas Gerais, só que a gente tem recebido mais relatos. Agora, confirmar que os problemas são decorrentes dos enfezamentos ainda está prematuro para saber, tá? Porque tem que estar associado não só a presença do vetor, mas a confirmação dos molicutes, né, que são os organismos que causam os enfezamentos nas folhas. O ano passado, por exemplo, teve casos em que houve relato de sintomas, havia presença do vetor, mas não deu positivo, então era um falso negativo. E aí a gente tem, então, conversado com as instituições de pesquisa para tentar entender outras possíveis enfermidades ou problemas que possam estar ocorrendo, que não sejam necessariamente os enfezamentos do milho. Então, por isso que a gente só pode realmente dar um resultado, um diagnóstico final, após todo o ciclo de conclusão das análises. E, Graciane, ainda nessa linha de relatos dos produtores, um outro ponto que tem sido levantado é uma questão de perda de tolerância de híbridos nesse ano. Até híbridos que eram mais tolerantes, mais resistentes, têm apresentado a cigarrinha e os enfezamentos com o decorrer dessa safra. Vocês estão percebendo isso, essa perda da tolerância dos materiais? Ainda é prematuro para dizer, ainda é prematuro, tá? Pode sim haver uma percepção de perda de tolerância, porque em locais onde não haviam sido, ainda não tinha tido ocorrência, né, dos enfezamentos com o grau de gravidade, que às vezes em alguns locais está sendo percebido hoje, que os mesmos híbridos utilizados antes não apresentavam problema, agora estão apresentando. Mas pode ser não necessariamente com relação à perda de tolerância, pode ser, por exemplo, que aumentou a incidência de cigarrinhas, que é o vetor, ou também com relação a uma questão climática, que aumentou, favoreceu o aumento do vetor, que é as cigarrinhas, e, consequentemente, híbridos que antes não estavam apresentando problema passaram a apresentar. Mas essa questão de perda de tolerância, a gente tem que ter cuidado quando fala nisso. Isso não é algo que aparece de um dia para o outro, de uma safra para outra, entende? O que pode estar acontecendo é o aumento da expansão do vetor, das condições climáticas favoráveis ao aparecimento e à dispersão dos organismos, atingindo híbridos que antes não haviam sofrido
naquela região. Nesse ponto de aumento de vetor que você comentou, Graciane, a gente consegue apontar alguma causa que tenha ajudado esse aumento das cigarrinhas aparecendo até em outras regiões? Existem alguns fatores que têm contribuído para esse aumento dos vetores? Sim, sim. Uma delas é a questão climática. Normalmente, quando tem mais altas temperaturas, ela aparece mais. E outra é a questão do aumento das áreas com o hospedeiro, né? O hospedeiro dela é o milho. E o milho é plantado no país inteiro, o ano inteiro, para diversas finalidades. Então, quanto mais presença de hospedeiro, mais também é favorável o aumento da presença do vetor. E um outro ponto também é a questão do manejo, né? Por exemplo, muitos produtores, né, fazem a colheita e não controlam aquelas plantas voluntárias, que a gente chama de tiguera, que é o que fica ali no finalzinho, né? E vai para uma outra área próxima, já tem uma outra produção de milho. Então, nessas plantas voluntárias, fica ali as cigarrinhas, o vetor, hospedada, se alimentando. Quando tem uma safra próxima, elas migram e vão atingir uma outra lavoura mais próxima. Então, é um conjunto de fatores. E o milho, até em função do preço, em função de uma série de questões, tem aumentado, né, o cultivo. E isso favorece o aumento do vetor e das doenças. Toda vez que há aumento de cultivo de uma determinada cultura, necessariamente se espera o aumento de uma praga ou de uma doença associada àquela cultura. E aí, Graciane, diante disso, nesse cenário de aumento de cultivo, que deve permanecer daqui para frente, que lições que o produtor pode tirar disso, até do que está acontecendo nesse momento, para tentar evitar, para tentar controlar, já que o aumento da produção vai continuar crescendo? Sim, são lições, na verdade, de todos os lados, não é somente dos produtores, né? Mas também dos órgãos de regulação, da pesquisa, mas assim, partindo para os produtores. Tem as práticas de manejo que são recomendadas, né? Inclusive no site do Ministério nós temos ali onde está aquela lista lá com os híbridos, nós temos lá toda uma orientação das práticas de manejo de cigarrinho nos enfesamentos do milho, começando pela eliminação das plantas voluntárias que ficam após os cultivos, o uso, se possível, né, de híbridos mais tolerantes, rotação de culturas, o controle do vetor da cigarrinha, existem produtos, existem formas de controlar esse vetor, então tem todo um pacote de manejo que é importante o produtor estar atento. O outro ponto, do ponto de vista, né, do Ministério da Agricultura e da Pesquisa, nós também direcionamos, por exemplo, a cigarrinha, né, o vetor, a W. maides, como prioridade para registro de produtos, para controle da cigarrinha, e também orientamos e direcionamos para a revisão dos critérios de valor de cultivo e uso, né, dos híbridos, para avançar e atualizar esses parâmetros para que os produtores tenham mais informações mais atualizadas sobre quais híbridos realmente são mais tolerantes para aquela região onde eles se encontram. Graciane, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário, essas pesquisas, esses levantamentos que estão sendo realizados. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigada, eu que agradeço, a gente está à disposição. O que eu destaco é que o pessoal acesse as informações no site do Ministério da Agricultura, tem lá todo esse, bem esquematizado, as práticas de manejo, tem cartilha de orientações, e que entre em contato, então, para passar para a gente esses relatos diretamente, porque isso direciona a nossa amostragem em campo e a busca de soluções para esse problema. Graciane, mais uma vez, muito obrigado. Eu deixo aqui o convite para você voltar mais vezes, até quando a gente tiver um avanço nessas análises das amostragens, para a gente comentar melhor o que está acontecendo, o que vocês perceberam nessas análises em campo. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, bom dia. Essa é a Graciane de Castro, ela que é coordenadora geral de proteção de plantas do MAPA, conversou com a gente para mostrar como é que o Ministério da Agricultura tem acompanhado, tem percebido a situação de cigarrinhas e enfesamentos nessa segunda safra de milho de 2022. Ao longo da nossa programação aqui do Realidades da Safra no Notícias Agrícolas, produtores de diversas regiões vêm relatando aumento na presença de cigarrinhas, aumento de lavouras com sintomas de enfesamento que vem tirando a produtividade nas colheitas que estão começando. Então, a gente foi tentar entender tudo isso que está acontecendo. A Graciane destacou aqui para a gente que os técnicos do MAPA estão em campo
muitas amostras já foram colhidas, outras ainda estão sendo feitas, e aí amostras tanto dos vetores, tanto das cigarrinhas, como das plantas apresentando esses sintomas de enfesamento. Tudo isso vai ser analisado daqui para frente, justamente para poder ter uma ideia mais concreta do que está acontecendo, se houve realmente o aumento na presença dos insetos, se houve um aumento da doença. A Graciane até destacou que às vezes pode haver uma outra patologia, uma outra doença que tenha sintomas parecidos. Então, antes de tirar qualquer conclusão, é preciso essa análise mais criteriosa por parte dos analistas, por parte dos técnicos. De qualquer forma, a Graciane destacando que há sim um aumento da presença dos vetores no país, e um dos pontos que pode ter ajudado a esse aumento da presença das cigarrinhas, um deles é o fator climático, outro o próprio aumento no cultivo do milho que vem crescendo ano após ano. Isso ajuda e propicia um aparecimento maior dessas cigarrinhas. Diante disso, é preciso que o produtor revise as suas opções de manejo, revise as suas técnicas, as suas táticas, siga ali as cartilhas no próprio site do MAPA. A gente vai deixar o link destacado aqui embaixo para você poder acompanhar. Tem toda essa cartilha, todos esses pontos, escolha de híbridos mais resistentes, controle do milho tiguera, atenção na colheita e no plantio, as opções de controle do próprio vetor da própria cigarrinha para evitar que essa doença se espalhe. Então existem opções para o produtor tentar se proteger cada vez mais. Do lado da pesquisa, do lado dos órgãos, a Graciane destacando aqui os próximos passos do MAPA, elencando a cigarrinha como prioridade na questão de registros de novos produtos e também buscando revisar os critérios e os índices para os híbridos tolerantes para ajudar o produtor a tomar escolhas mais conscientes, escolhas melhores para as próximas safras, já que esse aumento da produção não vai ser brecado. Pelo menos o produtor pode se precaver do outro lado, tendo mais opções, mais informações na sua mão na hora de tomar suas decisões e realizar o seu manejo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.